Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de cheia graça. de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Podemos? Sim, fique à vontade, então. Pode começar. Dando continuidade à nossa série de lives, eu vou começar da mesma forma que eu comecei a live anterior, mostrando algumas fontes bibliográficas para quem se interessar pelo assunto, quiser ler, se aprofundar. Tá? Eu tenho aqui este primeiro livro, A Verdade Sufocada. Tá? Em 1964, O Elo Perdido. Esse livro aqui, ele vai trazer para nós documentos da STB, que era a Polícia Secreta da Tchecoslováquia, que até 2006, 2007 eram documentos secretos, depois foi aberto ao público, tá? E ele mostra, né, os documentos que provam a infiltração de agentes comunistas, tanto da STB, da KGB e outros serviços secretos soviéticos, aqui no Brasil. Nós temos este aqui, Hugo Chávez, O Espectro, e um livro que eu já havia mostrado na live anterior, que é o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Ele tem um capítulo dedicado à Revolução Cubana, que tem a ver um pouco com a disseminação do comunismo no continente americano. Tá? Antes de partir propriamente para o assunto, eu gostaria de trazer um conceito que talvez até deveria ter trazido antes na live anterior, que é o conceito de psicopatia. Eu não tenho o livro físico aqui, mas as informações que eu tirei foram do livro da Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra, e ela escreveu o livro Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. E diz o seguinte: a psicopatia é caracterizada pela ausência de empatia, ausência de culpa e ausência de remorso, de forma biológica. Ou seja, você tem uma área do cérebro que ela não se desenvolve por completo e a pessoa nasce psicopata. E por ser uma anomalia biológica, isso não tem cura. Em alguns casos, pode ser que ao longo da vida isso venha a diminuir, mas a pessoa nasce psicopata, ela vai ser psicopata pro resto da vida, pelo menos até então. Até hoje, né, não se tem uma cura para a psicopatia. E por que eu resolvi abordar este conceito? Nós temos 3 graus de psicopatia: leve, moderado e grave. Quando a gente fala de psicopatia, normalmente a gente lembra dos serial killer, certo? Mas as pessoas que têm o grau leve de psicopatia, normalmente elas não matam ninguém. Elas cometem pequenos delitos, pequenos golpes, por diversão, por status, certo? E vão se gabar disso aí numa mesa de bar. Tá? Quando nós falamos de pessoas, ditadores, que matam o seu próprio povo de fome e vivem numa redoma, protegidos,
com todas as benesses, com toda a riqueza possível, não tem como a gente não caracterizar como psicopata. Certo? Nas pessoas psicopatas, o sistema emocional ele é desconexo. Então, elas não sentem emoção. Tá? Quanto maior a desconexão, maior o grau de frieza dessas pessoas. Tá? Como eu citei anteriormente, todo psicopata ele quer diversão, poder e status. Tá? 4% da população mundial é psicopata. Então, às vezes, a gente acha que, né, como eu havia falado antes, a gente só vê esse tipo de pessoa em filme, ou que são os serial killer que cometem aqueles crimes mais absurdos, mas, né, a gente corre o risco de conviver com essas pessoas no nosso dia a dia. Tá? Eu posso afirmar para vocês que eu já passei pelo desprazer de conhecer uma pessoa psicopata. Em grau leve, mas depois, né, estudando sobre o assunto, lendo sobre o assunto, eu percebi que a pessoa ela poderia se encaixar nesse grupo de pessoas. Tá? Então, essa fome, essa sede de poder por parte de algumas pessoas, sem se preocupar com as demais, o seu próprio povo, isso existe. Certo? As pessoas costumam associar psicopatia com doença mental, mas na verdade a gente deveria associar com o mal. Certo? Bom, muito bem. Então, tendo abordado isso aí, vamos ter sempre a ideia de que essas pessoas, elas existem pessoas que querem o poder para si, quanto mais poder, né, para elas, melhor, e independente do resultado que cause. Ok? Muito bem. Passando agora de volta para o nosso assunto do comunismo. A gente tem que entender que o comunismo ele não é uma ideologia pura e simples. Nós podemos considerar como uma cultura. Vocês se lembram que eu falei para vocês, lá na live anterior, que a base do pensamento de Karl Marx é a dialética? Você tem uma tese, uma antítese, certo? Você faz a discussão dessas duas e você gera uma síntese, certo? O comunismo, por se tratar, né, o marxismo, por ter essa base dialética, então ele tem essa capacidade de se transformar. Por exemplo, o pensamento original de Karl Marx dizia que o comunismo ele servia para proteger a classe proletária, certo? Muito bem. 120 anos depois, nós temos um filósofo marxista chamado Ernest Laclau. Ele vai dizer o seguinte: a propaganda do sistema, ela cria a classe social que mais tarde vai ser a classe que vai precisar ser protegida. Ou seja, se você parar para pensar, é o pensamento inverso. Primeiro você tem a classe, depois você tem o sistema que a protege. Agora não, agora você tem um sistema que cria a classe que depois vai protegê-la. Certo? Então a dialética ela permite isso, essa transformação constante. Tá? Não é à toa que, se a gente pegar o discurso da esquerda, a gente vai ver tanta coisa contraditória, que não faz sentido. O exemplo básico, vamos pegar aí a questão do feminismo. O feminismo diz, né, do empoderamento feminino. Há alguns poucos anos atrás a gente ouvia falar da tal da cultura do estupro. Certo? Mas aí a gente vê, ao mesmo tempo,
que as feministas não querem a punição dos estupradores, né? Você não quer meios de que uma mulher se proteja de um estuprador. Você quer uma mulher mais empoderada, que uma mulher armada. E são a favor do desarmamento, certo? Isso é um exemplo básico, tá? Se você pegar aí todo o discurso que é feito hoje em dia, isso nós vamos abordar com mais profundidade na nossa próxima live sobre o marxismo cultural, que é justamente a criação dessas ideias, né? A gente vai perceber essas contradições e como é que funciona o mecanismo. Tá? Parece até que é interessante para elas que as mulheres estejam desprotegidas, para que elas sejam mais frágeis para o discurso valer. Exatamente. Né? Mulheres armadas e elas conseguem se defender, vai por terra o que elas defendem. Então é interessante para elas que elas estejam desprotegidas. Né? Exatamente. E aí você cai na outra situação, que é a situação do aborto. A mulher é estuprada e aí vai fazer o aborto. Entendeu? Então, existe todo esse jogo de ideias. Tá? Muito bem. Então, falando da mentalidade revolucionária, em 1917, nós temos a Revolução Russa, na qual Lenin assume o poder na Rússia. Em 1922, em 1919, ele cria o Comintern, ou a Internacional Comunista, que vai ter por objetivo disseminar o comunismo para o resto do mundo. Certo? Em 1924, Lenin morre, assume o poder na Rússia, Stalin vai permanecer no poder por cerca de 30 anos. Se Lenin morreu em 24 e assumiu Stalin, então durante esse período que Stalin esteve no poder, nós passamos pela Segunda Guerra Mundial. Certo? Bom, ao término da guerra, nós temos aí o cenário mundial no qual as duas potências vencedoras, Estados Unidos e União Soviética, elas vão se enfrentar de maneira indireta no que a gente chama de Guerra Fria. Que de fria, em alguns pontos do globo aí, não tem nada. Né? Bom, em 1961 é construído o Muro de Berlim, porque aí a Rússia, a União Soviética, ela invade parte da Alemanha. Ali eles estabelecem um governo comunista. Os Estados Unidos, né, tem a outra parte, e aí existe um muro que é construído para quê? Para que os alemães do pedaço ocidental, aliás, do pedaço oriental, não fujam para a parte ocidental. Certo? As tensões, elas vão aumentando cada vez mais. As duas ideologias, elas passam a disputar em todos os campos da ciência, da indústria, do esporte, do espaço. Espaço que eu falo é a viagem do homem à Lua, né? E na força bélica. Até que a União Soviética constrói a sua primeira bomba atômica. Muito bem. Em 1949 é criada a OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar que visa conter a União Soviética. Então vocês imaginam como é que era o clima nessa época, né? Nós temos duas potências que estão em constante disputa por territórios,
né, por várias áreas aí que eu citei anteriormente, tem armas nucleares, e se em algum momento houver o confronto direto entre as duas, nós temos literalmente o fim do mundo. Certo? E nós temos aí, ao redor do globo, né, várias guerras civis e revoluções acontecendo. Na live passada eu tinha falado para vocês sobre a Revolução Chinesa, a guerra na Coreia, do Vietnã, mas nós temos tantas outras aí como Grécia, Turquia, Espanha, Irã, Nicarágua, Argentina, Cuba, Egito, diversos países da África, Itália, Guatemala, Haiti, Paraguai, Filipinas, Chile e Indonésia. Em 1956, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que nada mais é do que a resposta da União Soviética à OTAN. Então, o Pacto de Varsóvia também é um pacto de cunho militar para o enfrentamento, caso seja necessário, contra a OTAN. Bom, em 1959, ocorre a Revolução Cubana e Fidel Castro assume o poder em Cuba e declara fidelidade à União Soviética. Tá? Cuba torna-se, então, a base soviética para a expansão do comunismo para toda a América Latina. Eu vou usar a didática que a Érica usou na live dela. Eu vou ler um trecho aqui do livro, tá? Para que a gente possa caracterizar quem é Fidel Castro e, principalmente, quem é Che Guevara, que a gente vê aí muita gente, né, com a carinha do Che Guevara estampada na camiseta, né? Vamos saber quem é esse cidadão. Fidel Castro começou a tomar tudo de todos, de lotes de jardins privados a varas de pescar, quando assumiu o poder em Cuba. Ou seja, instalou, né, uma ditadura comunista aos moldes das outras ditaduras que eu havia falado para vocês na live anterior. Fidel e seu irmão Raul eram dois marxistas que moravam em mansões. Curioso, né? Eles subiram ao poder declarando sua solidariedade com relação aos indivíduos que não tinham muito. Depois tomaram as propriedades de todos e construíram palácios para si mesmos. A conversão de Fidel à extrema esquerda aconteceu na faculdade. O que não é muito diferente do que a gente vê o que acontece hoje em dia, né? Na época, quem governava Cuba era um ditador, Fulgêncio Batista, só que Fulgêncio Batista ele era alinhado com os Estados Unidos. Tá? E a ideia de Fidel era justamente derrubar Fulgêncio e instalar uma ditadura alinhada com a União Soviética. Tá? New York Times, na época, publicou um artigo, aliás, né, uma primeira página inteira do jornal, dizendo que Fidel não era esse monstro todo que os Estados Unidos achavam que fosse, e buscou suavizar os temores dos americanos. E aí a gente já vê, então, desde a década de 50, 60, a mídia atuando em prol dos movimentos de esquerda. Então, antes de Fidel conseguir assumir o poder em Cuba, né, ele fez todo o movimento de revolução dele. A revolução, em determinado momento, ela havia minguado, ela havia enfraquecido. Só que, por conta dessa mídia, né, ele ganhou força. E aí, esse jornalista do New York Times deu início à história que mudaria o jogo, relatando que o líder rebelde da juventude de Cuba estava vivo, lutando arduamente e alcançando sucesso nas fortalezas
escarpadas e quase impenetráveis de Sierra Maestra. Desse modo, teve início a apologia ao homem que, na história de todo o hemisfério ocidental, seria o ditador comunista a ficar mais tempo no poder. Bom, Ernesto Che Guevara nasceu numa rica família em Buenos Aires. Outro com dinheiro, né? Engraçado que, se a gente parar para pensar na teoria de Karl Marx, né? Quem faz a revolução é quem? O proletariado. Até agora eu não vi nenhum proletário aqui, né? Só a gente da alta society de Cuba e Argentina. Assim como Vladimir Lenin, a quem Che homenageou na escolha do nome de seu filho, Che pregava o ódio como um componente da luta. Em seu testamento, ele louvou o ódio extremamente útil, que transforma o homem em eficientes, violentas, implacáveis e impiedosas máquinas de matar. Um escritor do Daily Beast, que era um site liberal, escreveu como assassino em massa e um sociopata. Sociopata é sinônimo de psicopata. Um escritor do New Yorker, revista liberal, concordou descrevendo Che como um fanático consumido por uma perturbação moral e psíquica e por um ódio abstrato e assustador. Che se deliciava com violência e selvageria. Quando não estava realizando execuções reais, com frequência o sádico Che enfileirava vítimas contra uma parede e simulava executá-los como um método de tortura psicológica. Outra questão aqui, que é comum às outras ditaduras, é justamente a perseguição aos cristãos. Então, um músico cujo irmão estava preso, ele diz o seguinte: da cela dele, ele conseguia ouvir, nas primeiras horas do amanhecer, sem nenhum julgamento ou processo de lei, as execuções dos muitos que morriam exclamando: Viva Cristo Rei! Che Guevara dizia o seguinte: evidência judicial é um detalhe burguês arcaico. Nós executamos por convicção revolucionária. Enquanto Fidel Castro ordenava assassinatos em massa, Che saboreava a carnificina. Nós tivemos aí cerca de 500 mil de cubanos que passaram pelo sistema prisional de Cuba. De mortos, nós temos aí cerca de 15 a 18 mil mortos numa ilha minúscula, tá? Considerando que Cuba, né, é um país pequeno. Nós temos isso diretamente, tá? Indiretamente, nós temos aí cerca de 100 mil pessoas que tentaram atravessar de Cuba até a Flórida a nado num mar cheio de tubarões. Cerca de 40 mil pessoas morreram afogadas, sendo que, quando a pessoa às vezes estava se debatendo na água, passava um helicóptero cubano e jogava um saco de areia na cabeça dela, que era para terminar de afogar mesmo. Tá? E aí você compara com o número total de americanos que tentaram realizar o nado a Cuba, né? Que são aqueles esquerdistas, né? Convictos do comunismo, né? Um total de 0 pessoas. Ninguém quer, né? Nessa hora ninguém quer. Muito bem. Então esses são Fidel e Che. Nós tivemos em Cuba
um episódio bastante significativo dessa época, que foi a crise dos mísseis, na qual a União Soviética trouxe de navio soldados soviéticos e mísseis que eles instalaram em Cuba, apontados para os Estados Unidos. Como o Che Guevara ele tinha essa sede por sangue, ele achou aquilo uma beleza. Por quê? Ele ia detonar quase que um país inteiro, né, no estalar de dedos, quando apertar de um botão. Essa crise dos mísseis, ela quase levou, de fato, ao início da Terceira Guerra Mundial. Mas aí, depois de intensas negociações, eles conseguiram, os Estados Unidos conseguiram que esses mísseis eles fossem retirados da posição. Antes de eu continuar, que horas que a gente começou? 8h30, né? 8h30. Tá. Eu achei que essa live fosse ficar mais curta, mas eu já vi que 1 hora não dá para nada. Bom, vamos lá. Nessa época, como eu falei para vocês aqui desse livro, 1964, O Elo Perdido, a União Soviética ela se utilizou de uma forma bastante intensa dos serviços secretos, das polícias secretas. Então, cada país comunista tinha o seu, né? O que, após a morte de Stalin, surge a KGB, na Rússia propriamente, na Tchecoslováquia tinha a STB, que foram os arquivos abertos, né, neste livro aqui, e nos outros países a gente tinha outras tantas, né? Esse serviço secreto, eles tinham por finalidade difundir material político, difundir as ideias comunistas, certo? Levantar informações nos outros países do globo e como é que se diz? Cooptar pessoas para o movimento revolucionário. Tá? Em 25 de março de 1922, voltando alguns poucos anos aí, nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro, PCB. No ano de 1935, nós temos a primeira tentativa de tomada do poder por parte dos comunistas. Então, Luiz Carlos Prestes, que morava na Rússia, na União Soviética, ele volta ao Brasil com a intenção de realizar um golpe comunista. Aí, essa tentativa de golpe é chamada de intentona comunista, a revolução falha e os conspiradores são presos. Anos depois, Carlos Prestes se elege como senador. O que a gente já viu acontecer depois, né? Nós temos aí guerrilheiros que se tornaram, inclusive, presidente da República. O presidente Eurico Gaspar Dutra, ele caça o registro do PCB e ele procura se afastar da União Soviética. Mas, por mais que o PCB ele tenha tido o seu registro cassado, ele continua suas atividades normalmente, e a União Soviética, a KGB, ela vê nesse fato uma oportunidade de intensificar os trabalhos. Tá? Os arquivos secretos da STB, que era a Polícia Secreta da Tchecoslováquia, hoje em dia, a Tchecoslováquia ela não existe mais. São dois países distintos, a República Tcheca e a Eslováquia.
mas na época que eles eram subjugados pela União Soviética, esses documentos, eles apontam para uma grande investida de agentes soviéticos no território brasileiro entre os anos de 50 e 80. O papel desses agentes era realizar operações de influência política, levantar informações, recrutar pessoas para a revolução. Esses agentes, eles atuavam no governo e no parlamento, no Ministério das Relações Exteriores, nas instituições científicas, Petrobras, Clube Militar, Forças Armadas, ligas camponesas, partidos políticos e Igreja Católica. O Brasil, nessa época, ele já dava sinais de inclinação à esquerda. Uma das evidências é justamente a construção de Brasília e a transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro do país. Por quê? Isso é uma evidência de inclinação à esquerda. Brasília, não sei se vocês vão se lembrar, mas aquela parte, né, principalmente do Congresso, e lá onde fica o presidente, é quase que uma redoma. Uhum. Os políticos, eles ficam protegidos. Lá no Rio de Janeiro, o camarada saiu do palácio do governo, botou o pé para fora, ele está na rua. Ele dá de cara com a população. Em Brasília, não. Em Brasília, primeiro que o acesso lá é dificultado, né? Você não chega a pé de qualquer lugar ali. Ali já é difícil você estacionar seu carro. Então, é difícil o acesso da população aos políticos. Certo? E Brasília, ela foi projetada por Oscar Niemeyer, que era assumidamente comunista. E ele se baseou num livro chamado A Cidade Comunista Ideal, que foi escrito por dois arquitetos soviéticos. Tá? Após Juscelino Kubitschek, Juscelino foi o presidente responsável, né, pela construção de Brasília e mudança da sede do governo. Então, após Juscelino, é eleito como presidente do Brasil Jânio Quadros. E o vice de Jânio era João Goulart. Jânio Quadros se aproxima da União Soviética. Vocês se lembram que Eurico Gaspar Dutra ele tinha se distanciado? Então, o Jânio ele reaproxima o Brasil com a União Soviética. Ele condecora Che Guevara, aquele assassino, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma comenda que o presidente da República atribui a personalidades estrangeiras. Tá? Enquanto isso, João Goulart visita a China de Mao Tse-tung. Para vocês verem aí como estava o nível de aproximação do Brasil com as ditaduras comunistas. Jânio Quadros, ele vai tentar fazer uma conspiração na intenção de provocar o fechamento do Congresso. O Carlos Lacerda, que à época era um político, ele ameaça ir à imprensa e denunciar a conspiração de Jânio se ele não renunciasse. Aí Jânio pagou para ver, e aí o Carlos Lacerda foi à imprensa e fez a denúncia. Jânio Quadros, então, ele percebe que ele está isolado e ele renuncia ao cargo de presidente da República. Só que na cabeça dele, o Congresso não ia aceitar a renúncia por uma questão de estabilidade nacional, e ele achou que o povo iria às ruas, né, no movimento Volta Jânio. Uhum. Pois é. No dia seguinte, o Congresso aceita a renúncia de Jânio
E ninguém vai às ruas. Não tem movimento popular algum. E quando o Jânio renuncia, o vice, João Goulart, está lá na China. E existia um movimento no Brasil, uma intenção no Brasil, de se evitar que João Goulart assumisse a presidência da República justamente por causa deste medo, dessa aproximação, dessa inclinação do Brasil ao comunismo. E aí, quando João Goulart ele volta da China, ele faz algumas escalas, e a última escala que ele faz é em Montevidéu, onde ele se encontra com Tancredo, e aí Tancredo vai falar para ele, olha só, pelo bem do país, da estabilidade e tal, a gente podia fazer o seguinte, você aceita a mudança do sistema político de uma república presidencialista para uma república parlamentarista, você continua sendo presidente, mas quem vai governar de fato é um primeiro-ministro. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola, ele já armava uma resistência armada para o caso de alguém tentar impedir a posse de João Goulart. Para contornar a crise, João Goulart aceita esse sistema parlamentarista, ele assume como presidente do Brasil, só que esse sistema parlamentarista ele não vai dar muito certo, porque em 3 meses, praticamente, passaram pela função de primeiro-ministro 3 pessoas que não estavam alinhadas com o pensamento de João Goulart, estavam mais alinhadas com o pensamento do povo, que não era o mesmo de João Goulart. E aí ele demite esses primeiros ministros e acaba que volta ao sistema presidencialista. Tá? João Goulart, ele havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e ele havia sido vice de Juscelino Kubitschek. Ele era um varguista. Quando a gente fala de varguista, a gente tem que lembrar que Getúlio Vargas ele foi um ditador fascista. E aí vem aquela discussão, né? Nazismo e fascismo é de direita. E tal. O nazismo, o fascismo e o comunismo, eles são primos ideológicos. Ponto. Tá? Não vamos entrar aqui no mérito da discussão. A gente pode até pensar numa live a posteriori sobre isso aí. Mas, apesar de varguista, ele não era marxista. Só que existia uma orientação do Comintern, da Internacional Comunista, de que os comunistas apoiassem esses governos populistas, nacional-populistas, quando o movimento mesmo comunista no país ele não tivesse força suficiente para assumir o poder. Então, os comunistas do Brasil, eles passam a apoiar João Goulart. Enquanto isso, o Luiz Carlos Prestes, aquele lá da Intentona Comunista, que tinha virado senador, ele arquiteta uma maior aproximação com a União Soviética para a implantação do comunismo no Brasil. Na verdade, o João Goulart ele ia ser meramente uma figura ali para ser usado, né? Porque, em princípio, poderia acontecer 3 coisas. Se fosse mesmo implantado o comunismo no Brasil. Ou seria uma ditadura lá, Estado Novo, de Getúlio Vargas, alguma coisa ali mais sindicalista e tal,
e depois avançasse para o comunismo, ou fosse instalado comunismo de fato, ou acontecesse as duas coisas. Passa primeiro por um processo ali de sindicalização e tal, e já imediatamente para o comunismo. Tá? A política econômica de João Goulart, ela é eminentemente intervencionista, que é uma característica do governo comunista. E era muito inflacionária, tendo a inflação chegado a 100% ao ano. E aí nós temos o início de greves, e o presidente, ele estimula essas greves, essas paralisações, para pressionar o Congresso de maneira que o Congresso aprovasse as reformas que ele queria. Nessa mesma época, já existiam no Brasil grupos de pessoas que foram ou para a China, ou para a União Soviética, ou para Cuba, para serem treinadas em guerrilha. No Nordeste, nós vamos ter aí ligas camponesas, que elas vão ser armadas, treinadas em guerrilhas, e essas ligas camponesas, mais tarde, vão se tornar o movimento dos sem terra, vulgo MST. Tá? O PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, ele sofre uma dissidência dentro do partido e ele se divide. Nós temos aí fica o PCB um pouco mais ideológico e o PCdoB, que é mais maoísta, pregando a Revolução Armada. Então, vão sentindo aí o clima que a gente está se encontrando. Né? O comunismo avançando no Brasil, várias guerrilhas se formando e já atuando dentro do território. A KGB, ela se aproveita desse clima revolucionário para ir ampliando a sua atuação. E o Brasil, ele está na iminência de uma guerra civil, que era justamente o que a União Soviética queria. Por quê? Porque se houvesse uma guerra civil no Brasil, eles iam fazer de tudo para direcionar a vitória para os comunistas, como aconteceu na China, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na Coreia do Norte, como aconteceu no Vietnã, etc. E aí, em 1963, já existiam guerrilhas armadas no Brasil, documentos cubanos que comprovavam a existência dessas guerrilhas, eles acabam caindo nas mãos de João Goulart. E aí o João Goulart pega aquilo, lê, fala, ok, tá bom, muito obrigado, devolve os documentos para Fidel Castro e simplesmente não faz nada. Ou seja, era conivente com aquilo tudo. E João Goulart, ele queria aprovar no Brasil as reformas de base, que incluíam estatização de refinarias de petróleo, desapropriação de terras. Quando a gente ouve falar de estatização e desapropriação de propriedade privada, a gente lembra do quê? Rússia, lá atrás, na Revolução Russa, China, certo? E as outras revoluções que foram faladas na live anterior. Fixação de preços de aluguéis, limitação de envios de lucros ao exterior. Só que o João Goulart, ele sabia que essas reformas não iam ser aprovadas. E aí o que ele faz? Ele tenta fazer com que o Congresso decrete estado de sítio, para que ele possa governar por meio de decretos. E aí a gente já tem aí aflorando uma personalidade ditatorial. E aí o povo, né, insatisfeito com essa situação toda,
começa a se mobilizar por todo o país. Nós temos aí a Marcha pela Família com Deus pela Liberdade, que era claramente contra o comunismo, né? E nesse mês de março de 64 foi o ápice dessa movimentação, dessa agitação popular. Tanto de um lado quanto do outro. Por quê? João Goulart e o Brizola, eles instigavam os apoiadores deles a fazerem a Revolução Comunista no Brasil. Tá? E aí, nesse clima, né, de uma pré-guerra civil no Brasil, vão se desenvolver os fatos que vão levar, no dia 31 de março de 64, ao Congresso declarar a vacância da presidência da República, e aí vai assumir o então presidente da Câmara, que é o Ranieri Mazzilli. Mais tarde são feitas eleições indiretas e assume Castelo Branco. Pondo fim aí nessa movimentação que estava à beira aí de uma revolução comunista. Porém, nós temos aí as guerrilhas, que ainda continuaram a acontecer no Brasil todo, certo? No âmbito urbano, e nós temos principalmente a guerrilha do Araguaia em área rural, tá? E aí, se a gente pegar aí os nomes de alguns guerrilheiros, a gente vai se lembrar de alguns nomes meio conhecidos atualmente, do tipo José Dirceu, José Genuíno, Zé Serra, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Gabeira, Vera Magalhães, Eduardo Jorge, que foi vice da Marina Silva nas últimas eleições, Carlos Marighella, que a esquerda quer transformar num herói, que era um terrorista, entre outros aí. Os guerrilheiros, eles cometiam assassinatos, assaltos a banco, sequestro, ações terroristas com explosivos, faziam justiçamentos, que era o assassinato daqueles que eles consideravam dissidentes ou traidores do movimento. E aí, esses movimentos de guerrilha, eles foram combatidos pelas Forças Armadas, pelo governo federal à época, certo? Mas nós vamos ter aí a infiltração comunista, quando eles viram que não iam ganhar na força, infiltraram as universidades, show business, a imprensa, e aí a gente entra no mérito da Revolução Cultural marxista, que nós vamos aprofundar na próxima live. Mas, antes de encerrar aqui, eu queria pontuar duas coisas importantes. A primeira é sobre a Constituição de 88, tem 10 minutos, né? Quando a Constituição de 88 ela foi promulgada, quem era o presidente em exercício à época era José Sarney, que foi aquele que sucedeu o general Figueiredo. O Sarney ele tinha um problema de legitimidade do seu mandato. Por quê? Primeiro, porque as eleições foram indiretas. E segundo, que ele era o vice. Quem foi eleito de fato foi o Tancredo Neves, que morreu antes de assumir a presidência. E aí, para ele fazer média, né, com os políticos da época, ele falou assim, não, então vamos instaurar uma constituinte, uma Assembleia Constituinte. Aí começa. O regimento interno dessa Assembleia Constituinte
foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Fernando Henrique Cardoso, que na época era senador. Isso a gente já passou aí, né, de 64, nós estamos já em 88, tá? Então houve o combate às guerrilhas, houve os exílios, as prisões, a anistia e esse pessoal voltou à vida pública e política, tá? Nesse regimento, então, o Fernando Henrique, ele arruma um jeito de dar mais poder a uma comissão de sistematização, que tinha mais poder do que o próprio plenário dos deputados e senadores. Exemplo, se o Congresso quisesse derrubar alguma coisa que tinha sido aprovada, que tinha passado por essa comissão de sistematização, tinha que ter a maioria absoluta. Tá? Foram formadas 8 comissões temáticas, e cada comissão temática ela tinha 3 subcomissões. E quem nomeava os presidentes e relatores das comissões e subcomissões era o líder da maior bancada, que à época era o PMDB, partido do próprio José Sarney. E o líder era Mário Covas, declaradamente comunista. Aí você pensa, o cara que escreve o regimento é comunista, o cara que nomeia os presidentes e relatores é comunista. Quem que ele vai nomear para serem os presidentes e relatores das comissões? Vai nomear conservadores? Não, vai nomear comunistas. E aí o que acontece? Né? Dessas subcomissões foram feitos os textos conforme a sua temática, entregue às comissões que fizeram ali os ajustes e entregaram para a comissão de sistematização, que na verdade na época foi chamada de Frankenstein. Era uma constituição para mais de 500 artigos. E essa constituição ela previa que o sistema político no Brasil fosse um parlamentarismo. E aí José Sarney, ele formou o que na época já era chamado de Centrão. Que é o quê? É o pessoal ou que não tem ideologia nenhuma, está meio perdido ali, ou que tem uma ideologia, só que ele joga no time que está ganhando naquele sistema de tomar lá da cá. E aí ele consegue tirar da Constituição essa parte que fala que o sistema político seria um parlamentarismo, só que assim, não houve uma faxina geral na Constituição. Então algumas ferramentas, tipo medida provisória, por exemplo, que é um instrumento mais afeto ao parlamentarismo, foi mantido na Constituição. Certo? Então, a Constituição nossa aí, ela é um texto escrito por esquerdistas, né? E que foi aí um monstrinho que foi criado. Tá? E um outro ponto importantíssimo para que nós possamos fechar a nossa live é que em fevereiro de 1980 é fundado o Partido dos Trabalhadores, cuja peça ícone desse partido era um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E em julho de 1990, este mesmo cidadão, junto com Fidel Castro, fundaram o Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? É uma organização política internacional que tem por objetivo organizar e articular as esquerdas da América Latina. Certo? E apesar de ser uma organização comunista, eles precisam de dinheiro para existir. De onde que vem o dinheiro do Foro de São Paulo? Do narcotráfico.
Então, desde a década de 90, já se sabia que o Foro de São Paulo ele tinha uma fortíssima ligação com as Farc, com o MIR chileno, e recentemente foi ventilado aí, né, essa relação com o PCC. Não o PCC, Partido Comunista Chinês, mas o PCC, a organização criminosa aqui no Brasil. Né? Isso. Quando você abre o site do Foro de São Paulo, ele é em espanhol, porque a maioria dos países que o compõem são de origem espanhola, né? Quando você vai lá no link partidos, você tem lá, no Brasil, nós temos 5 partidos que são os que fazem parte do Foro de São Paulo. PDT, PCdoB, PCB, PPS e, como não poderia ser diferente, PT. Tá? É importante a gente ter essa informação na cabeça, porque nós estamos aí justamente na cara das eleições para prefeito e vereador. O que é importante a pessoa saber? Às vezes a pessoa ela se filia a algum partido, ela nem sabe o que é Foro de São Paulo, nem sabe que isso existe. Só que tem um problema. No momento que ela vai votar alguma coisa ou montar o seu plano de governo, ela tem que estar alinhada com o estatuto dos partidos. Que vão prever a agenda lá das suas raízes. Tá? Então, para quem acha que comunismo não existe, que comunismo é teoria da conspiração, vamos abrir os olhos. Então, sobre o assunto, eu dou por encerrado a minha parte. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Nós temos exatamente 1 minuto. Então, não vai dar para fazer muito comentário, não. Só queria agradecer muito pela sua live, pela sua participação. Dizer para as pessoas aí que assistiram e que gostaram, que depois essa live estará no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém, ela estará no YouTube, se Deus quiser. E também que mês que vem nós vamos dar sequência a essa série. Uma série de 3 lives. E a terceira e última live é sobre o marxismo cultural. Que eu particularmente considero o assunto mais importante. Sim, exatamente. Bom, foi anunciado aí que temos 23 segundos, então muito obrigada. Fique com Deus. Muito obrigada Amém, a todos que assistiram. É isso. Boa noite. Muito obrigada, Eric. Boa noite, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.